Enquanto Paul varre as folhas em volta da piscina, coisas estranhas começam a acontecer ao redor dele. Ele não percebe nenhum desses acontecimentos com estranheza, mas a filha dele, a Sophie, sim. Ela é inclusive suspensa no ar por uma força que nem ela mesma sabe de onde vem. Enquanto isso, Paul fica somente observando, sem interferir em nada. Essa é a cena de abertura de O Homem dos Sonhos, que é dirigido e escrito pelo norueguês Christopher Burgley e produzido pelo Ari Aster. O filme conta a história do Paul, um professor universitário que tem uma vida pacata e anônima, até que um dia ele começa misteriosamente a aparecer nos sonhos das pessoas, se tornando alguém famoso. A Sophie conta que já teve esse tipo de sonho com o pai algumas vezes. Então esse é um fenômeno que começa devagar com as pessoas que o Paul tem alguma proximidade, mas depois vai alcançando pessoas mais distantes e desconhecidas, sendo o sonho uma peça fundamental nessa história, já que é por essa via que o Paul chega até as pessoas, se tornando uma espécie de produto. A narrativa também vai se transformando a partir do conteúdo desses sonhos, transitando entre o humor e o terror. Então, embora grande parte dos sonhos que as pessoas têm com o Paul tenha uma estrutura parecida, em que o sonhador sempre está em risco, tem algo que vai fazer a diferença neles, que é a posição que o Paul assume nesses sonhos. Pois se num primeiro momento ele está na cena do sonho apenas como um observador, diante daquilo que acontece, num segundo momento a posição dele é de alguém que interfere nessa ação de forma violenta e sempre contra aquele que está sonhando. Quando Paul começa a aparecer nos sonhos das pessoas, elas acham engraçado e curioso. Afinal, porque esse homem anônimo, comum, estaria adentrando na vida e na intimidade delas. É nesse momento que ele viraliza e passa a estar em todos os lugares. E para alguém que não tinha reconhecimento por nada que fazia, esse lugar de destaque é um lugar que o Paul ocupa sem se questionar muito sobre as consequências que isso poderia trazer para a vida dele. E vão ter consequências sérias quando esse coletivo de sonhadores tem os sonhos invadidos por um Paul que se torna violento. A partir desse momento, a fama e a popularidade deles são convertidas em medo, desprezo e repulsa. A viralização se transforma em cancelamento e a vida do Paul, tanto na dimensão pessoal quanto na profissional, também é interrompida. O Paul tinha um sonho que era o de publicar um livro a partir de uma pesquisa que ele fez na pós-graduação. E com a fama ele achou que isso seria mais fácil. Mas, no final, o que resta para ele é um lançamento no sótão de um prédio de um livro cuja capa ele nem reconhece como sendo sua. Embora alguns momentos de O Homem dos Sonhos sejam mais repetitivos e até arrastados, principalmente no começo, quando o Paul começa a se tornar essa figura conhecida dos sonhos, eu acho interessante a premissa dessa história e também esse personagem do Paul, interpretado de forma formidável pelo Nicolas Cage, e que consegue transformar a personalidade monótona desse homem em uma chave fundamental para que a narrativa do filme se mantenha. Porque apesar desse personagem ter a vontade de ser reconhecido por algo seu, ele não consegue bancar isso. Inclusive, tem um momento no filme em que o Paul acusa uma colega de plágio, dizendo que ela não teria dado crédito a uma das ideias da pesquisa dele. Mas que se torna uma acusação vazia porque ele não sustenta isso. Ele até menciona o desejo de escrever um livro sobre essa pesquisa, mas isso fica só na esfera do pensamento mesmo. Por isso eu acho interessante que esse personagem seja escolhido para se tornar aquele que viraliza, porque se trata de um homem que não tem firmeza quanto às suas próprias ideias, alguém que não tem conteúdo, por assim dizer. E o lugar de destaque que o Paul ganha só escancara isso ainda mais. E o fato de que o sonho é o elemento eleito para abordar essas questões também me parece bem interessante, principalmente quando a gente pensa que o sonho é uma das coisas mais singulares da vida de alguém. E no filme, paradoxalmente, ele se torna um lugar de viralização. Nesse sentido, esse fenômeno do Paul, que coloca em cena a ideia de um subconsciente coletivo, vai servir inclusive como um protótipo para projetos tecnológicos, já que ao longo do filme a gente é apresentado ao Noriel, que é um objeto que permite que influencers possam visitar o sonho de outras pessoas, incorporando músicas e anúncios a eles. Tanto esse recurso tecnológico quanto o percurso do Paul me fizeram pensar numa aniquilação do singular. Primeiro porque o Paul se torna uma espécie de produto, sem originalidade e que no final é descartado. Então ele fica famoso, começa a se achar alguém especial, depois é cancelado, repudiado e, por fim, esquecido, abrindo mão do sonho de escrever um livro sobre um assunto de interesse dele para poder produzir algo aleatório apenas para aproveitar o que sobrou da fama. Esse fenômeno do Paul mostra que até as camadas mais íntimas da vida de alguém não estão protegidas quanto ao avanço tecnológico.
Um avanço que tenta impor uma coletividade mercadológica, se esquecendo que o desejo de cada sujeito é único e não algoritmizável. E por desejo aqui eu não falo sobre aquilo que é transformado em produto, mercadoria, mas sobre aquele conteúdo que só os nossos próprios sonhos podem trazer à tona, porque dizem respeito apenas às nossas escolhas e de mais ninguém. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.